E aí pessoal, tudo bem? Está aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aí do Ronk, teste Ronk, e principalmente um programa chamado Ronk-Z, que é muito utilizado aí pelos ATMs para auxiliar aí a construção dos telescópios, dos espelhos dos telescópios. Para quem não sabe, o teste de Ronk ele utiliza uma rede de difração, uma gradezinha. Essa rede de difração, você tem uma fonte de luz pontual que simula uma estrela artificial, é uma fonte de luz pontual. Essa luz bate no espelho e volta lá para o observador, passando por essa rede de difração, e vai gerar aí uma interferência, um padrão de interferência, que gera o que a gente chama de um ronquigama. Então, esse padrão de interferência a gente vai analisar como que está esse padrão de acordo com a forma das faixas que vão aparecer. A gente vai poder fazer essa análise aí do espelho, como é que está a condição do espelho. Então, a fonte de luz pontual bate no espelho, voltando, passa pela grade e vai no olho do observador. Essa distância do espelho para a grade é que a gente chama de raio da curvatura do espelho, que é o dobro da distância focal. Se o espelho tem 1 metro de distância focal, aqui vai ter 2 metros. Se o espelho tem 1,5 metro de distância focal, aqui vai ter 3 metros essa distância. Então isso está no raio da curvatura. Aqui tirado lá do Observatório Fênix, do site do Marcelo Moura, que é um grande mestre ATM aí, É um exemplo simples de um teste Ronk, Tem uma luzinha, uma luz pontual, passando aqui, você passa pela fenda, bate no espelho e volta pela grade. Aqui está usando a própria grade do teste como fenda. Então, essa gradezinha de Ronk aqui, ó, vendo? Ela é toda cheia de linhas paralelas umas às outras, com a distância muito pequena uma da outra, com a distância muito pequena essa distância aqui. Então você pode fazer. Eu já vi na internet pessoal fazendo teste, usando até o flash do celular. Coloca a grade Ronk na frente do celular, prende aqui de alguma forma, projeta essa luz lá no espelho e volta por aqui e vê a imagem aqui. Eu já vi caso desse aí, Aqui é só uma maneira simples de demonstrar o teste, como que pode ser feito, Então, essa grade, a maioria do padrão, você usa o padrão dela falando de linhas por polegada. Linhas por polegada. Então, o padrão mais conhecido aí é de 100 linhas, e mais usado, 100 linhas por polegada. 100 linhas por polegada dessa grade, desse padrão dessa grade, dessas faixas, essas linhas paralelas, essas faixas paralelas. Que dá 4 linhas por milímetro. 100 linhas por polegada, 4 linhas por milímetro. Eu vou disponibilizar aí nos comentários aí do vídeo uma grade dessa para quem quiser. Essa grade aqui no caso, ela é uma grade para ser impressa, é um PDF que ele pode ser impresso, tem que ser impressora a laser, E hoje em dia é difícil conseguir alguém aí, algum local para fazer essa impressão, que o pessoal normalmente tem medo aí de agarrar na impressora, mas eu já imprimi, eu tenho a minha impressa que foi feita em impressora laser. Esse padrão aqui é de 100 linhas por polegada, 4 linhas por milímetro. Se der um zoom, você vai ver, conseguir ver bem as linhas, Ali está também, porque está sem zoom, mas com zoom dá para ver um zoom de 400 vezes, 400%, que são muitas linhas aí, linhas paralelas, e a luz vai passar por essas linhas. Eu vou deixar o link aí, quem quiser, disponível aí
na descrição e no comentário do vídeo também, tá bom? Então isso aqui, então nós temos aqui inicialmente, falei o que é o ronc, né? Que esse teste que gera esse padrão de interferência, e ele vai gerar uma imagem que a gente chama de ronquigrama, que a gente vai analisar essa imagem para saber de como está o nosso espelho, né? Certo? O próximo passo aí, qual que seria? O próximo passo é a gente baixar o programa, né? Que é o RoncZ. O RoncZ também eu vou deixar disponível aí nos links do vídeo, né? Na descrição, no comentário, né? Então ele está aqui, vai ser esse link aqui, ó. Eu vou deixar disponível. Aqui já está aqui no meu Drive. Então é só clicar aqui e baixar no local que você queira do seu computador, numa pasta específica. Baixar também, pode baixar na área de trabalho, onde for melhor para você, certo? Depois que você baixar, aqui está também essa parte chamada Ronc, né? Aqui eu vou até remover essa que já está descompactada. Ele não deixou porque eu já estou usando o programa. Deixa eu fechar aqui. Ó, deletei. Então você baixou. Então você vai simplesmente descompactar aí nesse local. Estou usando o 7-zip, pode usar um outro. Colocar extrair aqui. E ele vai gerar uma pasta com esse mesmo nome aqui dentro. Aqui já está a pasta. Lá dentro nós temos realmente, na verdade você nem precisa instalar, é só descompactar o local onde tiver a pasta, vai ter o programa executável. Você só precisa executar esse programa. Clicando 2 vezes, ele vai abrir. Aí temos ele aberto. Então vamos lá, né? Então aqui o ID tem milímetros, é o diâmetro do espelho. Aqui nesse exemplo, ele já vem carregado com esse exemplo. Você pode alterar ele de acordo com o espelho que você vai estar trabalhando, né? Você vai alterar de acordo com o seu espelho. Então aqui ele está um espelho de 200 milímetros, 2000 de distância focal. Não, desculpa, raio da curvatura 2000. Se tem 2000 de raio da curvatura, a distância focal dele é de 1000 milímetros, ou 1 metro. Esse cônic -1 sempre que for parabólico, espelho parabólico vai ser -1, espelho esférico vai ser 0. Line milímetros é linhas por milímetro, 4 linhas por milímetro. 4 linhas por milímetro dá 100 linhas por polegada, exatamente essa grade Ronc que eu deixei aí para download, né, de 4 linhas por polegada, né? O range 20, né, isso aqui é quando quando eu clicar aqui no meio aparece um ronquigrama aqui correspondente, mas o que quer dizer esse 20, o range? Aqui eu consigo subir 20 para -20 aqui, e embaixo aqui mais 20, e aqui 0, e no meio 0. Então eu consigo colocar aqui em qualquer ponto desse. O seu range é de 20. 20 positivo aqui, 20 negativo. 20 negativo, 20 positivo, né? Então, beleza. Então, esse zone HT é padrão, eu não mexo, e esse WL é o comprimento de onda da luz, né? Que é o lambda, que é 0,55 micrômetro, que é 550 nanômetro. Então esse é o padrão da onda de luz. Então a gente não altera o lambda, né? Esse tamanho da onda que a gente utiliza, padrão de luz, que é 550 nanômetros, né? Aqui você quer uma imagem vertical, com essas linhas vertical, ou horizontal. Todo mundo usa como vertical. Em 2D, né, você teria que ter uma grade toda quadriculada também para poder fazer isso. Ninguém praticamente usa isso. Então a gente usa normalmente a vertical, né? Se você quiser colocar para medir com mais precisão a grade, né? Então tudo que eu clico, para me ter feito, eu tenho que clicar de novo na imagem. Tá? Se eu tiro a grade, na hora que eu clico aqui, ela some. Se eu coloco a grade, aqui ela aparece com um clique.
Se eu quiser ter uma medida aqui da distância de cada faixa, né? Coloca a grade. Esse inverte aqui eu não utilizo, que ele está ligado a esse Zone HT, né? Esse teste também eu vou falar sobre o Ronk, mas ele tem o teste de Wire e o Foucault. Só que eu não gosto do Foucault desse teste, né? E não é tão efetivo como o Ronk, então eu vou falar apenas do Ronk. E o teste de Wire também eu também não utilizo, né? Que você faz uma linha só, né? Então isso aqui também não utilizo. Eu vou falar apenas do Ronk, que é o que eu utilizo, que tem uma efetividade grande, né? Esse o ODD, o que acontece? O que tá aparecendo aqui pra gente? Aqui é vermelho, mas poderia ser uma outra cor, né? Tanto é que eu coloco o right aqui, vai ficar, como eu falei, a imagem cor branca ao fundo, né? Eu não uso isso aqui também. Vou clicar aqui de novo, né? Então, o vermelho é como se você estivesse fazendo um teste aí com a luz vermelha, ó, luz vermelha, um LED vermelho, por exemplo, né? Então, aqui você aumenta o brilho dessas faixas. Então, quando a luz vai lá, isso aqui é um ronquigrama, como na imagem, a luz bateu no espelho, voltou, quando passou pela rede de difusão, que é a grade Ronk, apareceu essa imagem no olho de quem está observando, né? Essa imagem aí que já tem esse padrão de interferência. Aqui o padrão de interferência gerou essas faixas, né? Gerou essas faixas. Aqui também, nesse conic, né? Nesse conic, quando eu clico aqui o brilho, se eu quiser gerar uma linha aqui no meio, né? Que é do Ronk, né? Tem alguns grade Ronk mais cara que pode ter gerar essa linha também no meio, né? Só que não essa que a gente imprimiu, né? Então, se eu clicar aqui de novo, ela sumiu. Se eu quiser colocar tudo aqui, zero, eu quero zerar qualquer coisa que eu fiz aqui, clico em zero, aí volto de novo aqui para o ponto zero do teste. Aqui, essa parte de cima é eu chegando o meu teste mais próximo do espelho. Aqui que a gente chama de intrafoco. Então aqui eu estou chegando meu teste para mais perto do espelho. Aqui é o centro, o zero, a partir do tá no meio do caminho. Aqui eu estou afastando o meu teste do espelho. Aí gera a faixa de forma diferente também. Então gera a faixa de forma diferente. Então aqui o zero volta para o meio. Aqui eu vou para frente, intrafoco, extrafoco, né? Esse aqui, o bends, a gente também não mexe. Então a gente deixa dessa forma. Quando eu vou fazer um espelho parabólico, né, que aqui está menos 1 parabólico, primeiramente eu tenho que fazer esse espelho ter um espelho esférico, né? Para eu ver um espelho esférico, o padrão de Ronk no espelho esférico, se eu colocar aqui, ó, no lugar do menos 1, eu mudo para 0. Então, um espelho esférico não importa a distância focal dele. E não importa se o teste está para frente ou para trás do foco. Ele tem que gerar linhas retas, faixas retas. A única diferença é que quando eu aproximo aqui as linhas começam a aproximar uma da outra, eu vou afastando até chegar no ponto zero. Quando eu chegar no ponto zero aqui, ó, ficou a tela toda, uma faixa na tela inteira. E aqui eu vou afastando de novo e gerando as faixas de novo. Então, não importa se é na frente do foco do espelho ou atrás do foco do espelho, as faixas vão ser retas. Então, ver um espelho esférico em teste de Ronk é muito fácil. É só olhar se as faixas do espelho são retas. Se elas estiverem retas, você tem um espelho esférico, certo? Então, só para falar. Mas normalmente, quando a gente vai parabolizar um espelho, primeiro passo, fazer ele ficar esférico. Aí sim, partir para a parábola. Então, parábola, menos 1.
né? Então, o esférico nem precisaria de um programa para mostrar o que é, né? Só ver as faixas retas, lá você saberia. Mas qual que é a função desse programa? Você dá os dados do espelho e ele vai gerar um padrão de interferência do Ronc para aquele espelho seu. Mas para um espelho perfeito e tiver perfeitamente configurado para essa distância. 2000 de radiocubatura, né? 200 milímetros. Então, um espelho, se o meu espelho, eu projeto o meu espelho, eu estou produzindo espelho, que eu quero que ele tenha essa característica, ou seja, eu estou produzindo espelho 200 milímetros e com raio da curvatura de 2000. Então, ele obrigatoriamente, se ele tiver uma parábola perfeita, esse espelho tem que ser parabólico, né? Ele vai gerar esse teste de interferência. Então, se eu sei que essa imagem aqui é uma imagem para um espelho perfeito, é só eu comparar essa imagem com o meu espelho que eu estou produzindo e ver a diferença entre elas, entre as imagens. Então, o que acontece? Quanto menor o f de um espelho, né, quanto mais curto a distância focal, quanto menor esse f, maior vai ser essa curvatura aqui das faixas. Então, esse espelho aqui é um F5. É um F5. Então, ele tem esse padrão de curvatura, né? Então, o que normalmente a gente faz? Você vai comparar essa imagem com a imagem do seu espelho. Você vai lá no seu espelho, gera uma imagem, tira uma foto ou observa lá, olha, eu tenho aqui um espelho, uma faixa no meio. Essas faixas coloridas é porque elas estão acesas. Elas estão acesas. Ou seja, essa faixa preta é porque está apagado lá no espelho. Aqui tem uma faixa acesa no espelho. Então, eu posso aumentar o brilho, né? A gente viu, né, que eu posso aumentar o brilho. Então, essa faixa está acesa. Então, eu vou lá no meu teste real e coloco lá uma faixa acesa no meio, duas faixas acesas na direita e duas à esquerda. E essa beiradinha aqui também tem que ser igualzinha esse aqui. E comparo com o meu espelho. Como é que é? Está com essa mesma curvatura? Minha curvatura está pouca. Está menos do que isso. Então, eu vou ter que polir meu espelho lá de forma que aumente essa curvatura, com a técnica correta para aumentar a curvatura, aumentar a parábola. Né? A curvatura passou. Ixi, aí vou ter que... Passou da curvatura, meu espelho está com curvatura maior, mas maior do que essa aqui. Então, eu vou ter que ir lá no espelho também tomar providência para voltar a curvatura dele. O ideal é você fazer de vários pontos. Você faz aqui desse espelho aqui, com 3 linhas de cada lado, vai lá e compara, 2 linhas de cada lado, compara, né? E vai comparando com o seu espelho real, menos linha. O pessoal gosta muito de fazer essa aqui, essa imagem aqui, o pessoal gosta muito de fazer essa imagem para comparar, essa imagem com uma linha só mais grossa, né? Comparar essa linha aí com a imagem do espelho. Quanto mais comparações você tiver, melhor. E atrás do foco também. Você também tem como é que a imagem atrás do foco. Seu espelho também tem que estar desse jeito aqui atrás do foco. Você pode fazer umas 2, 3 imagens antes do foco, umas 2, 3 depois do foco para poder fazer as comparações. Se tiver tudo certinho, aí a pessoa fala, então, meu espelho tá bom. Olha, mas uma coisa, eu particularmente, eu uso esse teste de Ronc e o Ronc Z, que é esse como um apoio. É o meu único teste para testar o espelho. Ele é um apoio, é uma confirmação do meu espelho, como é que está meu espelho, né? E é um teste auxiliar. Eu uso o teste de Foucault além desse teste aqui. Entendeu? Mas tem ATMs que utilizam apenas esse teste. E tem ATM que fica muito satisfeito com o espelho. Só que, para que isso aqui seja realmente efetivo, você tem que colocar a imagem uma do lado da outra aqui, e até medir com a régua. Essa distância aqui está exatamente igual, né? Para poder bater o martelo que isso aqui está certo. Por isso que eu uso isso aí como um teste complementar. Né? Dá para usar só ele? Dá. Mas você tem que ser muito preciso aí nas medidas, né? Não pode ser apenas parecido, tem que ser praticamente igual isso aqui,
igual, né? Aqui o ODD é por quê? Vocês podem olhar que a linha acesa é central. Se eu clicar o ODD, eu faço uma inversão. Olha, a linha acesa agora são as laterais, a do meio está apagada, a faixa acesa, né? Dependendo do seu teste, a posição que você coloca lá na hora do teste, aqui, ó, na gradezinha, né? Essa gradezinha, às vezes você chegou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para a esquerda e direita, então pode ser que na hora do teste a linha acesa fique no meio ou a linha apagada fique no meio. Você teria que deslocar um pouquinho a grade para cá, para a esquerda, para a direita, e ficando a luz fixa para isso. Você teria que deslocar a grade sem deslocar a luz, né, para poder fazer isso. Então, dependendo de como está a sua imagem, se ela está com a faixa acesa no meio apagada, você vem aqui e simplesmente muda. Ó, minha imagem está com a faixa no meio acesa, eu deixo assim. Ah, não, minha imagem está com a faixa do meio apagada, quando você vai lá no seu teste real. Aí você vem aqui e coloca aqui igual, para fazer igual. Mas, como eu falei, tem que ser realmente mais próximo possível, né? A imagem, para que isso realmente seja efetivo, né? Então, o que eu aconselho? É você ir comparando, fazer muitas comparações para chegar na conclusão, né? E como eu falei também, quanto menor o F, mais curva vai ser essa faixa. Essa curva vai ser mais acentuada. Por exemplo, se esse aqui fosse aqui, a distância focal aqui de 2.800, vamos aumentar. Ó, o F aqui agora mudou para F7. Olha, F7, não é F5 mais. Olha a diferença que já dá. A curva, como é menos acentuada. Então, se você chegar aqui, você começou a fazer o polimento do seu espelho, ele estava esférico. Aí começou a fazer o polimento lá, para fazer a parábola, e viu que a faixa começou a ter uma curvatura. Você pode, olha, está começando a ter uma curva. Você pode vir aqui simular um F7, olha, está parecendo com F7, ou seja, estou no caminho. Tem que fazer ele ficar F7. Vamos supor que eu quero que esse espelho seja F6, né? Então eu vou continuando aí e comparando. Olha, minha curvatura ainda está muito pouca. E qualquer posição que eu coloco aqui, minha curva está mínima. Então eu estou aqui com o espelho com a curvatura de F7. Então eu tenho que continuar até chegar na curvatura que eu quero lá de F5 ou F6, né? Então é interessante esse programa nesse sentido, que você consegue vir aqui e simular um outro espelho para ver como que está o andamento do seu espelho. Se a sua curvatura está pequena, fala, não, ainda tem muito para ir ainda, né? Mas da mesma forma, eu posso ter aqui uma distância focal de, vou colocar 1.800. Aqui, ó, olha aqui, esse aqui já é F4,5. Então, um F4,5, a curvatura vai ser menor ainda, mais acentuada ainda, né? Mas eu não queria, eu queria aqui 2.400. Ó, vamos 2.400. O que é 2.400? Aqui em cima é F6. O F6. Então, olha aqui, um F6 ele está entre o F5, aquela primeira imagem, e essa imagem do F8, o F7 que nós fizemos. Então, olha a curvatura, como é que ela é um pouco mais acentuada do que do F7 e menos acentuada que do F5. Então, dá para fazer uma comparação. Se você tiver paciência, né, e tiver também aí essa destreza, tem gente que coloca até a régua, coloca a imagem do lado do outro e mede a distância com a régua para ver se está batendo. Então, dá para usar. Eu, particularmente, uso ele como complementar. Tá? Não uso ele como meu teste definitivo. Meu teste definitivo é o teste de Foucault. Então, aqui eu faço a simulação do movimento, né, como eu já mostrei, e eu posso do movimento do real lá, chegando aí o meu teste para trás ali, né? Teste para trás. Como eu falei, o interessante é fazer comparações, né? Aqui eu estou colocando aqui uma comparação do mesmo espelho. Ele como
F5, F6, F7, F8. Olha a diferença. Uma curva mais acentuada do F5, uma curva aí diminuiu um pouco no F6, diminuiu mais ainda no F7 e diminuiu aqui quase ficando reta no F8. Né? Vocês podem olhar que tem uma diferença da curvatura, né? Mas é uma diferença. Você tem que por exemplo, do F6 para F7, olha, não é tão diferente. Então você tem que ter um olho bem crítico, um olhar bem crítico para a forma do teste, né? Senão você chega e diz, não, esse aqui é um F6. Então tem que estar realmente, eu quero um F6, quero um espelho F6. Então ele tem que estar com a curvatura um pouco mais acentuada que o F7. Podem olhar, ele está mais acentuado um pouquinho com o F7. Olha o F7, quase reto, mas quase reto mesmo o F8. Né? Eu coloquei um F8 aqui, pode ver que ele é quase reto. Quando a gente tem um F8, a gente praticamente não precisa fazer parábola. Tem gente que faz parábola, mas a parábola é bem sutil, né? A curvatura é bem sutil. Então pode olhar que eu coloquei aqui para comparação entre os Fs, o mesmo número de faixas do lado, duas faixas para a esquerda, duas para a esquerda, duas para a esquerda, duas faixas para a esquerda. E aqui eu deixei também uma beiradinha aqui apagada, tá vendo? Em todos eles, para ficar mais parecidas e mais possível você poder realmente ter uma comparação. Então você tem que ter esse olhar. Olha, vamos supor, eu estou produzindo um espelho F6, então ele vai começar reto, você vai fazendo a parábola, ele vai virar um F8, vai acentuar a parábola, ele vai virar um F7, vai acentuar mais a parábola, ele vai virar um F6. Se você acentuar demais a parábola, ele vai passar de F6 para F5. Então você tem que conseguir olhar a imagem e chegar nessa conclusão de qual é a distância focal, qual F que está o seu espelho, né? Então, nesse caso aí, realmente o teste tem a sua utilidade, essa comparação, né? Seguindo as comparações, como é que o pessoal faz? E eu também faço, né? Esse aqui é um espelho que eu fiz, né? Aqui, Marcelo, porque essa faixa do seu tá branca, porque minha luz é branca, minha luz não é vermelha nem verde, então por isso que deu. Então isso é a imagem do espelho, da imagem ideal gerada pelo teste Ronc. Essa é a imagem do meu espelho. Essa aqui você tem aqui é uma, duas, três faixas para a esquerda, uma, duas, três faixas para a direita, né? Aqui também uma, duas, três faixas, uma, duas, três e a faixa do meio. Então essa foi a imagem do espelho que eu fiz um F5 140 mm, né? Fazendo essa comparação do meu espelho com a imagem de Ronc gerada pelo programa. Como falei, eu não testo só aqui. Esse aqui foi um dos testes que eu fiz, né? Então nós temos aqui também a comparação aqui de um outro, agora usando aqui, usou um LED verde, uma luz verde. Aqui, essa aqui, como eu falei, isso aqui é um F8. O espelho F8 ele passa bem como esférico, né? Acima de F8 o pessoal pode fazer uma parábola, sim, não é errado fazer a parábola, o espelho pode ficar até melhor, mas ele como F8 já dá uma imagem espetacular sem a parábola, Então, mas aqui foi feito, olha para vocês verem como é sutil a parábola, é quase reto, olha, é quase reta a curvatura das linhas, né? Então aqui também é um 180 F8, as imagens real e a do teste, real do teste. Realmente está bem parecido, né? Está bem parecido aí a imagem. E nós temos também aqui um espelho, um telescópio Cassegrain. Aqui é aquele telescópio que você tem aqui um furo no meio do espelho, mas não tem problema. Você pode usar o Ronc Z para fazer o teste também. É só imaginar um furo aqui no meio também, né? Então, então tira o furo, a parte saindo fora do furo. Você vai comparar as faixas. Vai comparar as faixas aqui e ver o roncgrama e o que você visualizou no seu teste e o gerado aqui pelo Ronc Z, né? Então você vai olhar a distância, então aí você pode, né?
aqui, por exemplo, né, ou a distância das faixas de uma faixa para outra, né, e ver realmente está bem parecido. Né, então, para mim, né, tá um teste bem satisfatório para quem produziu aqui esse espelho, né. E temos também aqui, né, por último, né, então vamos lá. Eu falei também que esse teste aqui ele é um teste bastante efetivo, mas que eu não uso ele como principal teste. É um teste de apoio, né, aos meus outros testes. E o teste de Ronk é um teste qualitativo. E ele veio, olha a qualidade geral do espelho, uma qualidade geral do espelho. Pode ser usado como um único teste. Tem gente que usa, né? Eu não uso, mas tem gente que usa. Se você conseguir fazer uma imagem perfeita, idêntica a essa aqui, e colocar uma do lado da outra, a distância toda igual, né? Pode usar. Eu faço desse jeito e vou lá e faço teste de Foucault também, né? Ele é um teste qualitativo e uma outra coisa aqui no programa, né? Tem uma parte aqui que você pode salvar o seu teste. Você clica em Save, ele vai te perguntar aqui um nome que você dá. Você pode, vou colocar aqui só como teste, né? Teste 220 milímetros. Vai poder ser aqui tem um outro teste aqui, teste do meu espelho que eu fiz, né? Que tem de um colega meu que fez o espelho também. Então, um teste 220 milímetros. Salvei. Tá salvo. Aí, se eu quiser abrir aqui o teste Ronk Z e ver que abriu o meu teste anterior, só clicar aqui, ó. Clico nele, abrir e já volto aí com as configurações que eu fiz, né? Igual eu falei, aqui ó, eu tenho um teste aqui do espelho de na verdade ele é 137, né? 5.1. Então a imagem dele é essa aqui, ó. A imagem ideal dele seria essa, né? Você vem aqui e olha aqui, olha no seu real, né? Olha no seu real, você pode chegar no seu teste real, olha aqui, meu teste real aqui está com 2 faixas de cada lado. Vai lá tirar uma foto, né? Com 2 faixas de cada lado, 2 faixas de cada lado. Tem a faixa principal e 2 de cada lado. Você vai lá no seu teste, viu que tinha 2 faixas de cada lado, vem aqui e coloca também 2 faixas de cada lado e fazer a comparação. Quanto mais pontos de comparação que você tiver, melhor, né? Melhor. Quanto mais pontos de comparação você tiver, melhor para você ser realmente bem efetivo. Eu deixei o link aí, como eu falei, do vocês poderem imprimir uma grade ROM aqui de 100 linhas por polegada, né? Se vocês quiserem imprimir, pode comprar também, só que não é barato, né? Tem grade ROM aí com bem salgado preço, é lógico, a imagem é outra imagem, né? É um vidro totalmente transparente, a definição das linhas, né? Mas isso aí é mais aí para, às vezes, quem produz telescópio para vender, né? Para quem para um ATM mais normal, né? Mais normal, aí, mais tradicional, que fazer só faz para ele mesmo, igual o meu caso, então não tem necessidade de ter tanta coisa cara. Mas para quem quiser, né? Para quem quiser, tem aqui, ó, só que eu achei só fora do Brasil, ó, uma grade 100 linhas polegada, $447, né? Isso aí vai dar mais de R$ 2.500, eu acho que, né? Então, imagina uma gradezinha. Então, se você produz isso aí profissionalmente para vender, né, que é uma qualidade excepcional do teste, a definição, e vai ter uma definição espetacular, mas é um investimento alto, né? Então tem as grades aí se você quiser comprar uma grade profissional. Beleza, gente? É esse aí o vídeo que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero aí que vocês tenham gostado.
que seja útil para vocês aí na produção dos espelhos de vocês. Valeu, gente. Obrigado.